Bom dia, nação de empreendedores obstinados de todo o Brasil. Está começando agora o programa Visão e Negócios, lições de empreendedorismo pela Record News. E hoje o tema central vai além do dinheiro, viu, pessoal? Vai além do dinheiro, dos números e dos resultados. Nós vamos falar sobre patrimônio invisível, aquilo que não aparece, mas sustenta tudo. A família como o maior ativo do empresário. E eu posso te garantir, obstinado, o que você vai ouvir hoje pode mudar a forma como você enxerga o sucesso. E no final do programa, eu volto com um insight especial para você que está nos acompanhando, viu? Fica com a gente. Programa Visão e Negócios, lições de empreendedorismo começa agora. Visão e Negócios, lições de empreendedorismo, com Janguier Diniz. Queridos obstinados, no quadro Empreendedores Obstinados, apresentamos histórias de quem constrói resultados, mas entende que existe algo ainda mais valioso do que o próprio negócio. Aqui você conhece pessoas que aprenderam ao longo da trajetória que crescer não é apenas acumular, é saber preservar aquilo que realmente sustenta a vida. Hoje vou receber o querido amigo, grande amigo meu, pastor Cláudio Duarte, um dos comunicadores mais influentes do Brasil, quando o assunto é, em primeiro lugar, espiritualidade, segundo, comportamento, família e relacionamento. Uma trajetória marcada por superação, mudança de vida e construção de uma comunicação que alcança milhões de pessoas. As estatísticas não mentem. Nunca estivemos tão conectados e, ao mesmo tempo, tão distantes dentro de nossas próprias casas. A grande dor de hoje é o silêncio ensurdecedor em mesas de jantar e a solidão acompanhada entre quatro paredes. As pessoas estão exaustas de teorias. Elas buscam a vida como ela é. Elas precisam de um mapa que faça sentido no caos do dia a dia, nas contas para pagar e nas crises de convivência. Nesse cenário, vozes que utilizam a leveza e a verdade nua para curar feridas profundas são essenciais. É a importância de quem consegue falar de assuntos sérios sem ser pesado. Alguém que transforme o riso em uma ponte para o perdão. Lideranças assim não apenas dão conselhos, elas restauram a esperança de que nenhum lar é um caso perdido. Elas provam que a felicidade na família não é sorte, é uma decisão baseada em princípios simples e inegociáveis. Afinal, o sucesso fora de casa não vale nada se você fracassar dentro dela. Pastor Cláudio Duarte, prazer enorme receber você aqui no nosso programa Visão e Negócios para a gente fazer um super bate-papo aqui sobre família. Prazer é meu, Janguier. Eu fico muito feliz com a oportunidade de poder compartilhar com você esses momentos. Muito feliz de ter você aqui. Para começar, pastor Cláudio, conta para quem está nos acompanhando aqui como foi o início da sua trajetória, né? Como foi essa caminhada até chegar a esse momento agora. O início da minha caminhada foi um pouquinho desafiador, porque meu pai, apesar de ser um bom homem, ele não era um homem muito responsável, não. Então minha mãe engravidou adolescente ainda, do segundo relacionamento do meu pai. Ela não tinha como me criar, ele não queria me criar, porque não tinha responsabilidade para isso. E eu acabei parando em famílias diferentes, ok? Isso foi bem desafiador, porque eu praticamente não tinha uma voz ativa naquele lugar, porque eu nunca fui o dono da casa, eu nunca fui o filho de fato. Eu fui morar com uma tia, que depois fui para outra tia, que depois fui para uma prima, e depois fui para uma cunhada, e fui passando de um lugar para o outro. E isso estava travando uma das coisas que acabaria sendo um dos meus maiores potenciais, comunicação. Depois de um tempo eu descobri que falar naqueles lugares era complicado, porque o protocolo de uma casa não era o mesmo da outra. Então o vocabulário que cabia numa casa não cabia na outra, e eu comecei a ser mandado embora de um lar para o outro, porque não cumpri o protocolo daquele lar. Então, depois de um tempo, eu descobri que ficar introvertido era mais seguro, que calar a minha boca, certo? Que não usar a minha voz, porque eu nunca fui dono de nada, nunca pertenci a lugar nenhum, certo? Eu nunca tive uma família,
e era melhor eu ficar quietinho. Então, isso me embotou, ok? Até que eu fui trabalhar no comércio. E o comércio, ele me fez falar, certo? Aquilo que... Tem que falar, para vender tem que falar. Exatamente. E ali eu aprendi a me comunicar. O pessoal lia jornal, né, nos intervalos ali, e eu aprendi a ler, ok? Comecei a me interessar por conteúdo de leitura, mas principalmente pela comunicação. Aquilo me deu a capacidade, né, me fez entender que era possível me comunicar. E aí, então, eu comecei a me comunicar bem. Nunca mais parou. Você não tinha uma família, mas hoje tem uma família linda, né? Hoje, sim. Hoje eu sou casado há 34 anos, ok? Tenho 2 filhos, 2 netos, uma nora, certo? Ou seja, eu posso dizer a você que no quesito família, eu me considero um vencedor. Mas você tem irmãos, não? Eu tenho, né? Não tenho irmão legítimo, porque né? Eu tenho irmão por parte de pai, tenho um por parte de mãe, mas do meu pai com minha mãe eu sou filho único. Entendi, muito bem. Hoje o Cláudio Duarte, né, tem uma comunicação que alcança milhões de pessoas. Aí eu pergunto para ele aqui, para pastor Cláudio, na sua visão, o que fez essa mensagem conectar de forma tão forte com o público? Eu acho que é a verdade, Jangueira. Eu acho que às vezes a academia nos ensina na hora de nos comunicar a pensarmos mais em nós do que no nosso ouvinte. Você fala mais dos seus títulos, da sua preparação. Então é importante você se vender, e eu entendo isso. Mas para que uma comunicação aconteça de fato, certo? Tem que haver uma conexão entre o comunicador, certo? E o ouvinte. E eu comecei a tratar e falar de uma forma que eu fui muito criticado, porque eu falava das minhas dores, dos meus problemas, das minhas crises, das minhas dificuldades, das minhas vergonhas. E me parece que o público notou, certo? Que eu estava falando a verdade. E isso fez com que eu obtivesse êxito, sucesso. Então, se eu tivesse algo para dizer como uma base de sucesso, eu diria que foi a verdade. Eu falo o que eu estou sentindo no momento, certo? Por exemplo, eu sou um pastor, então às vezes eu vou para a igreja depois de ter brigado com minha mulher. Então eu chego lá no altar e digo, hoje eu não estou muito bom não, que eu briguei com a mulher quando saí de casa. Mas como assim você diz isso? Ok? Mas isso... Falando a verdade. Exatamente. Então eu acho que quando eu falo, eu me preocupo mais com o meu ouvinte do que comigo mesmo. Então eu acho que isso... Interessante. E na sua leitura, né, o que mais tem enfraquecido as pessoas hoje? Excesso de informação, né, que são tantas informações, ou falta de ação mesmo? Eu acho que a combinação... Eu acho que as pessoas estão com muita informação e pouco conteúdo. A verdade é essa. A maioria das coisas que ela recebe, na verdade, é lixo. Não serve para nada, mas rouba dela o que ela tem, o que elas têm de mais precioso, que é seu tempo. Ok? E tirando o tempo dessas pessoas, inevitavelmente, elas passam a se tornar improdutivas. Então, eu acho que é uma reação em cadeia que está destruindo a produtividade de grande parte das pessoas e removendo as pessoas do relacionamento com seus familiares. Como é que foi essa trajetória para ser pastor? Me conta aí. Ih, rapaz, olha assim. Assim, eu jamais imaginava ser pastor. Eu fui pedreiro, balconista, motorista. Eu fui... Você formou, não? Você vai se formar? Não. Só em teologia. Certo? Mas eu não tinha nenhuma perspectiva. Em 1992, eu entro numa igreja e começo a sentir um negócio assim bem esquisito, bem diferente, certo? E eu, sem saber o que era, eu acabei tomando uma decisão de deixar Deus entrar na minha vida. Aliás, eu já pensava que Ele estava lá. Uhum. Ok? Essa era a minha visão. Como Deus vai entrar na minha vida se Ele já está aqui? Se Ele já está aqui. Só que Ele ia entrar de uma forma diferente. Eu acho que eu tinha Deus como meu Salvador, mas não tinha como meu Senhor. Certo? E Senhor era dono, Ele ia ditar as regras. É uma diferença, né? Sim. Ter como Salvador e como Senhor. Isso. O Salvador é o herói, aquele que vai para a cruz. Todo mundo quer o Salvador. Mas quando o Senhor, aquele que manda, que dá as diretrizes... Você não pode fazer isso, fazer aquilo. Eu acho que eu encontrei com esse, Jandir. E esse começou a mudar a minha vida. Mudou
meu vocabulário, mudou as minhas amizades, mudou assim a minha perspectiva de futuro. E conhecendo esse Jesus Senhor, eu descobri que eu que sempre precisei de cuidado, iria ser usado por Ele para cuidar de gente. Então eu me tornei pastor, porque o pastor é um cuidador de gente. Ele é um sacerdote, a função de um sacerdote é criar uma conexão entre o humano e o divino. Então já estou fazendo isso já tem um tempinho. Quantos anos? De pastorado eu tenho 15. De convertido eu tenho 34. Eu me converti no ano que me casei. Você acha que isso foi um propósito de Deus dado a você? Certeza. Até porque falar de família, normalmente a nossa missão está bem relacionada com a nossa dor. Certo? E como minha dor foi família, eu acabei recebendo um propósito de falar bastante desse tema. Engraçado como nós nos conhecemos, né? Foi algo bem acho que uma grande coincidência, mas você acha que a gente ter se conhecido, né, diante daquilo que a gente está sonhando construir, foi um propósito também? Conta um pouco aí sobre esse nosso contato, nosso conhecimento, nossa amizade e os nossos planos para o futuro aí. Bom, na verdade... Acho que tem o dedo de Deus aí? Com certeza, com certeza, porque, em primeiro lugar, eu precisava de autoridades em áreas que eu não tinha. Então, quando eu me tornei pastor, eu era um pastor brincalhão, um pastor piadista, sem conteúdo, é assim que as pessoas me observavam, certo? Até eu me aproximar de pastores relevantes, de autoridades religiosas expressivas, significativas, consideradas sérias, ou seja, elas me emprestaram a autoridade dela e eu construí a minha, ok? O tempo passou, eu me tornei pastor e na igreja que eu pastoreio, nós acabamos desenvolvendo um trabalho de empreendedorismo. E uma das pessoas havia te conhecido em Alphaville, tá certo? E criou uma conexão que eu confesso, eu não entendi inicialmente como, certo? Até que você pegou o seu avião e foi parar em Xerém, não porque pousou lá. Obviamente, apesar de Xerém ser uma grande metrópole, mas foi ao Rio de Janeiro e simplesmente apareceu lá, ok? Foi uma coisa, para mim, sem sentido humano. E mais interessante, nós acabamos criando uma conexão, certo? Eu comecei a te observar a partir da maneira com que você lidava com o público, a sua fala, como você tratava as pessoas. Fui num evento seu, ok? A seu convite em Recife. Depois você fez uma reunião com alguns amigos para fazer, né, um evento em Israel, certo? E eu fui o pastor, certo? Escolhido para estar lá com vocês. Então, não tinha como não ser divino. Não tinha como ser. E aí eu comecei a notar que Deus estava me levando para uma nova fase, ok? Uma fase onde eu ia receber a autoridade agora no mundo do empreendedorismo, porque eu comecei a me tornar um palestrante para falar para empresas, certo? Treinamentos de pessoas. E, de repente, eu recebo um convite, mais um convite surpreendente para mim, mas não surpreendente de fato, certo? Porque aquele Jesus que eu te falei que tornou-se o meu Senhor lá, ele sempre foi regendo minha vida. Pastor Cláudio Duarte, o tema de hoje do nosso programa é patrimônio invisível, né? A família como o maior ativo do empresário, já que é um programa de empreendedorismo, um programa para empreendedores empresariais, e trazendo isso para a prática, né? Como equilibrar crescimento profissional sem comprometer aquilo que sustenta a vida pessoal, né? E no final do programa, Abestados, eu volto com um insight especial sobre esse tema, viu? Bom, vamos lá. Eu sou bastante procurado por pessoas de sucesso que fracassaram em sua família. Eles são chamados de doutores, eles são ovacionados fora de casa, mas quando chegam em casa, a coisa é diferente. E isso tem sido um problema para muita gente. Homens saem de casa para ganhar tesouros e quando chegam em casa descobrem que não tem ninguém para deixar o seu tesouro. Então o tesouro passa a não fazer
mais sentido. E isso é muito comum acontecer com homens de grandes valores, que acabam se tornando reféns de suas próprias capacidades. Eles são tão bons naquilo que fazem que eles não têm tempo para fazer mais nada, porque seus resultados são tão significativos, certo? Que eles se entregam de corpo e alma com a sensação de que estão fazendo o melhor para si, o melhor para as pessoas e o melhor para a sua casa. O problema é que quando ele volta, o filho cresceu. Quando ele volta, a esposa o vê como um estranho. Então, ele precisa também ser muito habilidoso para dividir o tempo. Para assim como ele é para fazer um organograma, certo? Ou criar métodos e estruturas para resolver grandes problemas, certo? No mundo dos negócios, ele também deveria ter um tempinho, certo? Para descobrir que a maioria das pessoas que lidam com ele, elas não gostam dele de fato. Ela gosta apenas de seus resultados, daquilo que eles estão fazendo no momento. Quando tudo termina, certo? Quem vai estar em casa é a esposa. Esteja ele são ou doente, esteja ele rico ou pobre. O que sobra, né, é isso, porque você lembra de um filho pequeno, quando você chegou em casa cansado e ele perguntava: papai, quanto o senhor faturou hoje? Nunca. Nunca. O papai chegou. Eu mesmo não me lembro. Porque não é isso. Seu filho não quer saber quanto você faturou. Ele quer saber Ele quer saber se você voltou para casa. Vamos brincar. Se dá para brincar com ele de carrinho, se ele pode subir nas suas costas. Mas não é maldade das pessoas, não. Elas se envolvem tanto com essa visão de sucesso que não conseguem enxergar o fracasso em meio a tudo isso. Então eu acho que olhar por esse ângulo vale muito a pena. Tratar desse tema é algo extraordinário. É a riqueza financeira, né? Tem gente que vive lutando a vida inteira, passa a vida inteira lutando pela riqueza financeira e não cuida da riqueza familiar. E ela não faz sentido, certo? Ela não faz sentido. Você vê, determinadas prisões em guerras, quando ia destruir uma nação, ela nunca colocava os familiares juntos. Ela mandava o pai para um lado, campo de concentração, os filhos para o outro, porque juntos eles teriam força para lutar. Separados, ninguém sabia se o outro estava vivo ou morto. Vendo o seu filho, aí vai lutar. Mas se alguém separou seu filho de você, você pode pensar, ele está morto. Se ele está morto, eu vou não tem uma razão para viver. Não tem uma razão para viver, então a família dá isso. Pastor Cláudio, por que muitas pessoas lutam tanto para conquistar algo e quando finalmente chegam lá acabam sabotando a própria conquista? Provavelmente porque elas não... Aquilo que ela correu atrás na maioria das vezes não era para ela, Janguê. As pessoas hoje estão muito focadas, certo, no resultado dos outros. E se o resultado do outro for muito grande, às vezes eu desisto do meu para ir atrás do outro. Então você é capaz de comprar muita coisa que para você nunca... Aí é má cobiça, né? Exatamente. Querer pegar do outro. Isso nunca fez sentido para você, aquilo. Então, quando ganância e cobiça. Como não tem a ver contigo, ok? Quando você adquire, você vai fazer o quê? Aquilo nunca foi para você, certo? Você simplesmente esteve focado mais na vida do outro do que na sua. A vida do outro era mais importante do que a sua, então é comum que você compre coisas que o outro gosta, que você viaje para lugares que o outro gosta. Ou seja, quando você alcança aquilo que não é para você, não faz sentido nenhum. Então é muito importante você saber quem você é, certo? Saber o seu propósito. As coisas não fazem sentido para a maioria das pessoas porque elas não são dela. Elas não foram para elas. Elas só correram atrás porque viram alguém tendo, certo? Interessante isso. Então ela vai atrás daquilo que não é para mim, tá certo? Pois aí, para finalizar, pastor Cláudio Duarte, se você tivesse que escolher uma única prática diária para quem quer evoluir como ser humano, qual seria? Aprendizado. Aprendizado. Seria a minha também. Aprendizado. Se você aprende todo dia, certo? Uma das coisas mais preciosas que alguém pode saber, Janguê, é que não sabe. O indivíduo que não sabe, ele já sabe alguma coisa.
Tá Dizia certo? Sócrates, só sei que nada sei. É isso aí. E vai atrás. Isaac Newton, 1660, né? Grande cientista lá de Oxford, aliás, de Cambridge, uma dissidência de Oxford, na Inglaterra. Já dizia, né, que o que sabemos é apenas uma gota no oceano infinito da ignorância. Então vamos à Bíblia. Já imaginou? O meu povo peca porque lhe falta conhecimento. Conhecimento. Tá vendo aí? Eu vou nos filósofos, ele vai na Bíblia, é isso aí. Muito obrigado, pastor Cláudio. Foi um grande prazer. Gente. Grandes lições de empreendedorismo e de riqueza familiar, riqueza espiritual. Né? E você que está nos acompanhando, continua com a gente, obstinado. Porque na sequência eu volto com um insight especial sobre o tema de hoje, viu? Seja obstinado que dá. Obstinados, um jovem reclamou do preço de um curso. Mestre, este conhecimento é muito caro. O mestre olhou nos olhos dele e disse: se você acha que o conhecimento é caro, experimente o preço da ignorância. Qual é a lição que a gente traz, pessoal? Investir em você e no seu negócio nunca será um gasto. É o único caminho para a liberdade, é o conhecimento aplicado. Obstinados, como eu havia prometido no início do programa, eu volto agora com o insight de hoje, viu? Empresário aprende cedo a lidar com pressão, cobrança, resultado, aprende a resolver problema, a tomar decisão, a sustentar o negócio, mas existe uma área que muitos deixam no automático, achando que vai se ajustar sozinha, que é a família, a riqueza familiar. E não vai, obstinado. Família também exige presença, decisão, prioridade. É isso, prioridade. Exige tempo de qualidade, exige atenção, exige escolha. E aqui está o ponto, viu? Quando o empresário começa a tratar a família como algo secundário, ele pode até crescer por fora, mas começa a se desgastar por dentro. Porque ninguém sustenta alta performance por muito tempo sem ter um ambiente que dê equilíbrio. E o insight de hoje é esse. Quem quer ir longe de verdade não pode negligenciar aquilo que dá sentido à caminhada. Resultado você constrói, mas base você cultiva. E se não cuidar, perde. Até o próximo programa, obstinado. Firme o passo, pega o ritmo, seja obstinado que dá. Visão e negócios. Lições de empreendedorismo.